Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Começando aqui mais uma série, mais uma campanha. Dessa vez ela se chama A Imagem do Deus Invisível, onde nós vamos ler todos os dias Colossenses, capítulo a capítulo, iniciando obviamente hoje no capítulo 1, onde aprenderemos que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, sem mais delongas, vem comigo. A Bíblia começa dizendo: Paulo, que foi quem escreveu, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos que moravam em Colossos. E ele começa dizendo no verso 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra, o Evangelho. Então aprenda uma coisa: quem tem esperança no céu, quem tem esperança na vida eterna, demonstra isso principalmente através de dois pontos. Quais são? Fé e amor. Paulo está falando, tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então não é fé em qualquer coisa, não é fé em qualquer um, mas é fé em Jesus Cristo. E tenho ouvido falar do amor que vocês têm pelos santos, ou seja, pelo próximo, por causa da esperança que lhes está reservada no céu. Então quem sabe que é salvo, quem vive de forma justa, santa e piedosa aos olhos de Deus, demonstrará fé no Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e amor pelo próximo. Então a grande pergunta é: a sua vida tem refletido fé em Jesus e amor pelo próximo? Se sim, certamente você possui verdadeiramente a esperança reservada no céu. Você possui a vida eterna através de Jesus Cristo. A sua vida não tem refletido muito fé e amor, então é necessário rever a forma como você tem vivido e rever se você de fato tem vivido todos os dias lado a lado com o Senhor Jesus. E aí no verso 6 ele vai dizer: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Isso é uma verdade na minha vida? Isso é uma verdade na sua vida? O evangelho tem frutificado em você? O evangelho tem te transformado, tem te moldado, tem te mudado? Porque evangelho gera transformação. Evangelho que não gera transformação é um evangelho falso, é um evangelho barato, não é um evangelho que nos salvará. O verdadeiro evangelho nos exige transformação. A carta de Tito diz que a graça nos educa, a graça nos transforma. Jesus Cristo disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, ou seja, deixe para trás as suas velhas paixões carnais, os seus desejos carnais. Mude, seja transformado. Romanos 12, Paulo fala, é necessário que vocês sejam transformados pela renovação da mente. Fala de transformação, fala de renovação da mente. Nós precisamos mudar. Nós vemos isso no livro de Jeremias, quando Deus leva o profeta Jeremias até a olaria e ele fala: Jeremias, está vendo esse oleiro moldar o barro? Eu sou o oleiro, o meu povo é o barro. Você precisa que eu deixe você diferente, você precisa ser transformado, você precisa ser mudado pelo oleiro, pela palavra do oleiro. Então a pergunta é: o evangelho tem frutificado aí na sua vida? Como é que eu sei disso? Se você tem sido transformado todos os dias. Amém? Versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Agora vamos ver o que Paulo tem pedido a Deus em relação aos irmãos de Colossos. E de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo.
Então Paulo está falando, o meu desejo é que vocês vivam de forma digna e de forma agradável aos olhos de Deus. E como vocês vão conseguir isso? A partir do momento em que vocês, como diz no verso 9, forem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então só consegue agradar a Deus quem conhece a Deus. Só consegue viver de forma que agrada aos olhos do Senhor quem conhece qual é a vontade do Senhor. Você vai conseguir me agradar se você não sabe do que eu gosto? Não. Uma vez ou outra, por sorte, por coincidência, sim, mas de uma forma geral, não. Você que tem uma esposa, você que tem um marido, você consegue agradar essa pessoa sem saber o que essa pessoa gosta? É óbvio que não. Para você viver de forma que agrada alguém, você precisa saber o que agrada esse alguém. E assim é com Deus. Você quer agradar a Deus, você quer viver de forma digna na presença do Senhor, você quer viver de forma louvável na presença do Senhor, você precisa conhecer o Senhor. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Colossos, e esta a oração de Paulo para esses irmãos. Meu Deus, que os meus irmãos em Colossos conheçam plenamente qual é a tua vontade, qual é o teu querer, qual é o teu chamado para a vida deles. Então você quer fazer uma oração abençoada para outra pessoa e principalmente para você? Ore, Senhor, que esta pessoa te conheça, que essa pessoa conheça qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para ele, e que eu também conheça, meu Deus, quais são os teus planos, quais são as tuas vontades, quais são os teus quereres para mim, porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade. Então me faz conhecer o teu plano, Senhor, para que eu não erre mais, para que eu não me desvie mais, para que eu não viva mais de uma forma que te desagrada, porque o meu maior desejo, o meu maior, aleluia, a minha maior alegria, o meu maior prazer é fazer a tua vontade, é fazer o teu querer, aleluia, é viver para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. É isto que esta passagem está nos ensinando, e essa deve ser a nossa oração. Me ensina a tua vontade, Senhor. Amém? E aí no verso 13, um dos versículos mais famosos do livro de Colossenses, da carta aos Colossenses, enfim, meus irmãos, não vou me apegar a isso, tá bem? É uma carta aos Colossenses, mas eu tenho o costume de falar livro. Tem gente aqui que na internet já me falou, você não pode falar livro, tem que falar carta. Não vai mudar nada, tá bem? O mais importante é a gente entender o que está sendo falado aqui, tá? Verso 13, pois ele quem? Deus, nos resgatou do domínio das trevas. Todos nós estávamos sobre o domínio das trevas, aprisionado pelas trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado? Jesus Cristo. 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós só encontramos redenção, nós só somos perdoados através de quem? De Jesus Cristo, o Filho amado. E Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, porque nós estávamos sobre o domínio das trevas, mas porque Deus nos amou de tal forma que Ele entregou o seu único Filho em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e seja transportado para o reino do seu Filho amado. Existe um reino que nos espera, existe um céu que nos espera, existe uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que nos espera, e nós vamos morar lá. Por quê? Simplesmente porque Deus nos amou. Nós não somos merecedores, nós não somos capazes de alcançar isso por nós mesmos, mas porque Deus nos amou, Ele fez isso por nós através de Jesus Cristo. Amém? E agora vai falar um pouco de Jesus Cristo, verso 15. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Agora, a partir de agora, vai falar um pouco sobre a supremacia, a soberania de Cristo. Cristo é incomparável, imutável, inconfundível, invencível. Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Trindade Santa que não cabe na nossa mente. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas também é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. É o versículo que dá nome a esta campanha, Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, quando Jesus veio à terra,
em forma humana, quando os discípulos, quando as pessoas olhavam para Jesus Cristo, na verdade elas estavam olhando para o próprio Deus. Amém? Claro que ali Jesus era 100% homem, 100% Deus. Isso também não cabe na nossa mente, mas ele é a imagem do Deus invisível. Quando Jesus ressuscitou e depois apareceu aos seus discípulos em corpo glorificado, a Bíblia diz, a ponto que ele atravessava a parede, os discípulos estavam trancados com medo e de repente Jesus apareceu no meio deles. Jesus estava andando com os discípulos ao caminho de Emaús e quando se sentou na mesa com eles e partiu o pão e eles perceberam que era Jesus, ele desapareceu diante dos seus olhos. Com o corpo glorificado ali, aquelas pessoas estavam tendo o grande privilégio, o prazer de ver o próprio Deus. Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação, preste atenção, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos apresentando Jesus Cristo como o Criador de todo o universo. Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas. No finalzinho do verso 16, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Aí nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis apresenta quem como Criador? Deus. Colossenses apresenta quem como Criador? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o próprio Deus. Como Deus criou o mundo, nós sabemos como, foi através da palavra. É só ler Gênesis 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E por aí em diante, nós vamos vendo os 6 dias da criação de Deus, como ele foi criando as coisas através da sua palavra. E haja luz, e haja isso, e haja aquilo, através da palavra, Deus criou tudo. E quem é a palavra? Quem é a palavra? O verbo que se fez carne. João capítulo 1, no princípio, está falando de Jesus, era aquele que é a palavra. Em outra versão diz o verbo, no original diz o logos de Deus, em grego, certo? E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, aqui João novamente apresenta Jesus Cristo como o Criador de todo o universo e como a palavra de Deus. Aí nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Está falando de Jesus no versículo 12, os seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, mais ninguém. Versículo 13, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a palavra, o Logos, o verbo que se fez carne, aleluia, e ele é o Criador de todas as coisas. Então Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o Criador, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Olha o versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Colossenses 1,19. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Aí vem Hebreus capítulo 1, versículo 3, para juntar com essa afirmação. E diz: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Então, como tudo é sustentado? Através da poderosa palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus?
Jesus Cristo. Versículo 16 de Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas. 17, e nele tudo subsiste. Então, se nele tudo subsiste, é porque todas as coisas dependem, são sustentadas por ele. Por ele quem? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. O que diz em Hebreus 1,13? Que todas as coisas são sustentadas pela poderosa palavra de Deus. Está conseguindo entender? A Bíblia toda, a gente poderia dar muitos outros versículos, muitos outros. Mas eu não quero confundir a sua mente, eu não quero te encher de informações, eu só quero que você entenda que tudo isso está conectado. E que tudo isso é de uma riqueza, é de uma profundidade, gente, que a gente nem imagina. Deus vai muito além do que a gente pensa. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Você pode vencer a Bíblia 1000 vezes. Você pode ler ela de capa a capa 1000 vezes. 1000 vezes, 1000, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes. Mas nós nunca vamos vencê-la na sua profundidade. Porque não tem fim, é eterno, porque fala do próprio Deus, e Deus é eterno, e Deus vai além do nosso entendimento. Então o que eu quero te dizer é, tem mais de Deus para você aprender, tem mais de Deus, porque a palavra é Ele, Jesus Cristo é a palavra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está aprendendo mais sobre Jesus, do Antigo ao Novo Testamento. Está vendo que Jesus só vem de fato, só aparece de fato, assim, claramente no Novo Testamento. Só que nós estamos vendo agora que Ele criou todas as coisas e que Ele é a palavra de Deus, ou seja, desde Gênesis 1:1, Ele já está lá. Ele já está lá, versículo 17 de Colossenses 1, Ele é antes de todas as coisas. Quem é? O grande eu sou. Quem se revelou assim? Deus no Antigo Testamento para Moisés. Moisés falou, quando eu for ao Egito, eu vou dizer quem me enviou. Deus falou, diga que o eu sou te enviou. Agora está falando de Jesus. Ele é antes de tudo. Jesus Cristo é o grande eu sou, gente. Ele é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria continuar falando disso aqui por 90 minutos, mas esse vídeo já está longo. Vamos prosseguir aqui. Versículo 18, Jesus Cristo, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então preste atenção, a igreja é o corpo, Ele é a cabeça do corpo. E o que é o corpo? A igreja. Então você sozinho não é a igreja, eu sozinho não sou a igreja. Por quê? Porque nós não somos corpo, nós somos membro. Eu sou um membro, você é outro membro. A partir do momento que nós, membros, nos unimos a outros membros, logo, então formamos um corpo e Cristo é a cabeça. Então tem gente que diz, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você, junto com os seus irmãos, é a igreja. Mas você sozinho não é a igreja. Então por isso nós precisamos congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar como muitos têm feito, visto que é chegado o grande dia do Senhor. Amém? Então você sozinho não é a igreja. Para de ser enganado por pessoas desigrejadas que querem incentivar outras a serem desigrejadas. Você sozinho não é a igreja. Nós unidos com os nossos irmãos somos a igreja. Amém? Aí a partir do versículo do 20 vai falar, né, que por meio de Jesus somos reconciliados. Versículo 21 vai continuar falando disso. 22, agora Ele nos reconciliou por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Então está falando que Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus. Agora versos 23, muito importante. Desde que continuem alicerçados na fé. Então a Bíblia está falando, Deus nos reconciliou com Cristo. Versículo 22, Deus nos reconciliou com Cristo. Versículo 23, desde que continuemos firmes na fé. Então com isso eu vou encerrar, tá bem? Hoje nós temos comunhão com Deus, desde que continuemos firmes na fé. Hoje nós somos salvos, desde que permanecemos firmes na fé. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo, desde que permanecemos firmes na fé. Então, o chamado bíblico para a minha vida e para a sua vida é permanecer.
é ter constância, é um dia após o outro. Eu sempre digo isso. Evangelho não é um momento, não é um culto de domingo onde você levanta a mão e aceita Jesus, não é um culto de domingo onde você vai lá só para bater carteirinha, bater o cartão e falar: pronto, vim na igreja, fiz minha parte. Não! Evangelho é constância, é permanecer, é todos os dias. Por isso que Jesus fala em Lucas 9:23, quer ser meu discípulo? Então negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. O chamado de Cristo para as nossas vidas é viver com Ele dia após dia. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira. Jesus quer que eu ande com Ele na terça-feira. Jesus quer que eu ande com Ele na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça de novo, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, até o último dia da minha vida. Esse é o chamado de Cristo, o próprio Deus, a palavra de Deus, a imagem do Deus vivo para nós. E se o soberano, o altíssimo, o grande eu sou, o eterno, o Deus todo-poderoso, o criador dos céus e da terra quer andar comigo todos os dias, eu só não vou andar com ele se eu for louco. Se eu não estiver batendo bem da cabeça, se eu não estiver legal, aí eu vou recusar o convite do grande eu sou. Agora, se eu tenho um pouquinho de fé, porque é necessário fé, tem pessoa que não tem fé, nós estamos falando de fé. Se eu tenho fé e se eu tenho um pouquinho de bom senso, eu vou escolher andar com Cristo todos os dias e dizer não à minha própria vontade, e dizer não à minha carne, e dizer não ao pecado, porque não há nada melhor do que andar com Deus. Não tem nada melhor do que andar com Deus. Amém? Então que você escolha todos os dias andar com Deus, com Cristo, a imagem do Deus invisível. Amém? Quem é que poderia nos reconciliar com Deus, senão o próprio Deus? A Bíblia está falando aqui no verso 22 que nós somos reconciliados com Deus a partir do corpo de Cristo, que morreu e ressuscitou. Aí eu te pergunto, quem é tão poderoso para reconciliar seres humanos falhos e pecadores com o próprio Deus? Será que alguém é capaz de fazer isso? Algum ser humano é capaz de fazer isso? É óbvio que não, gente. O único capaz de nos reconciliar com Deus seria o próprio Deus. Então é loucura pessoas que dizem que Jesus não é Deus, sendo que nós acabamos de provar aqui com alguns versículos que Jesus é Deus, certo? E são pouquíssimos versículos que foram citados aqui, tá bem, gente? Teria muito mais versículos, teria muito mais coisa para falar também, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, porque o vídeo aqui já está longo, tá bem? E é isso. Que Deus os abençoe, que vocês entendam esta palavra, tá bem? Eu estou procurando aqui um versículo, mas não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Tito, capítulo 1, versículo 3. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Deus. Versículo 4. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, no verso 3, quem é o nosso Salvador? Deus. No verso 4, quem é o nosso Salvador? Cristo Jesus. Cristo Jesus, logo, é o próprio Deus. Muito simples. Muito simples. Amém? Grava isso no seu coração. Não seja enganado pelas mentiras de Satanás, pelo engano das trevas, mas entregue a sua vida por completo, se renda por inteiro aos pés do próprio Deus, Cristo Jesus, o Criador de todas as coisas, o cabeça da igreja. Quem comanda a igreja é Ele. Quem direciona a igreja é Ele. Quem está no comando da igreja é Ele. Fica outra palavra aí, tá bom? Nós respondemos a Ele. Nós devemos fazer o que é agradável aos olhos dEle, a mente dEle, tá? E não, a pessoas da terra que se acham superiores a Deus e a palavra. Tá? Siga a palavra de Deus, siga a Deus, siga Cristo Jesus, o soberano, o altíssimo, e eu te espero aqui amanhã no capítulo 2, em nome de Jesus.